Então, maravilha, pessoal. Um cordial bom dia. A alegria estar recebendo vocês aqui nesse webinar. Um horário diferente, não é mesmo? Cá estamos às 11 horas e por que não, né? O webinar também nesse horário. Ah, Hoje um tema, bem, para aqueles que estão pela primeira vez aí no nosso espaço, eu sou Vilmar Cidral, sou fundador, diretor e educador aqui da instituição, da Sustentar Escola de Negócios. Quando o professor Luiz Coelho me trouxe assim esse tema, né, essa provocação, eu entendi que de fato conectar algo que é premente em nossas vidas, né, produtividade e resultados, né? Isso não tem gente, não tem pessoas que precisem e busquem, né, desse quesito. E o objetivo do encontro de hoje é estar compartilhando, né, nessa uma hora que estaremos com vocês, algumas dessas técnicas, né, essas práticas, em especial o método Moscow. Isso foi um ponto também que me chamou a atenção aí na abordagem que o professor Luiz nos trouxe. É, Desvendar, por assim dizer, um segundo tema, essa questão do planejamento eficaz. E, acima de tudo, né, eu entendo que o que vai sustentar tudo isso, de fato, é criar uma cultura orientada para resultados. Então, esses são os três grandes temas que nós vamos estar trabalhando no nosso encontro. O professor Luiz Coelho aí é um camarada para lá de gente boa, sempre muito conectado com os temas relevantes, é professor aqui da instituição. E, e ele tem aquilo que eu sempre comento, né? Um pé na academia e um pé no mercado. Então, um webinar bastante prático, bastante instigante e que se conecte com cada um dos desafios de vocês, tá? E fica aqui o convite para aqueles que assim queiram e possa, abra as suas respectivas câmeras, o microfone vai ficar aqui liberado. O professor Luiz vai orientar vocês aí se ele prefere perguntas ao longo do webinar ou deixar um espaço reservado aí mais para o finalzinho, né? Esse webinar também tem como objetivo falar um pouquinho, né, sobre todos esses temas, até porque na semana subsequente nós temos um módulo específico sobre produtividade. Mas o professor Luiz vai estar falando um pouquinho mais sobre esse tema. Professor Luiz Coelho, seja muito bem-vindo, meu querido. Olá, professor. Obrigado aí por essa introdução. Já falou um monte de coisa importante, adorei. E obrigado aí também pela apresentação, tá? Bom dia, pessoal, a todos e todas. Estou adorando ver aqui os rostinhos de vocês, né? A gente fica aqui muito tempo na tela, então é bom ver que tem outras pessoas aqui do outro lado. Obrigado por atender esse chamado aqui para estar conosco nesse webinar. Vamos falar de um tema que, assim, eu não sei exatamente qual é a área de vocês, em que mercado vocês atuam, qual é a atividade que vocês realizam, mas eu posso dizer que o tema desse webinário ele é útil para qualquer pessoa que atende a demandas, né? Que tem demandas de trabalho, enfim, que participa de projetos, que tem uma rotina de trabalho. Então, a gente vai falar sobre produtividade e resultados, tá? E por que que esse tema é tão importante? E por que que a gente deu um subtítulo aqui da mentalidade à ação? Porque, assim, muitas das vezes a gente sabe o que está fazendo de equivocado, mas não sabe como sair como se desafogar, né, da sobrecarga de trabalho. Em outras palavras, é isso. A gente se vê diante de vários to-do lists, sabe, de uma lista de tarefas interminável e do tipo, cara, como é que eu saio dessa coisa, né? Como é que eu saio dessa rotina onde eu tô ali sempre devendo as coisas? Como é que eu saio dessa rotina onde eu entrego, 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 entrego e não necessariamente eu tenho uma sensação de que, poxa, é dever cumprido, resultados obtidos, né?
Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso e mostrar algumas formas para a gente sair dessa mentalidade e, de fato, entrar numa verdadeira cultura de resultados, que eu costumo chamar. Tá legal? Então, o que que eu espero de vocês também nesse webinário, pessoal? Eu estou aqui ligado no chat, tá? Então, usem e abusem do chat, coloquem seus comentários. Eu quero saber se o que eu vou falar aqui também acontece com você. Quero saber se você também tem dicas, porque, poxa, certamente vocês estão se virando por aí de algum jeito. Eu quero saber que vocês estão usando, tá? E vocês podem fazer perguntas ou pelo chat ou podem vir aqui, ó, levantar a mãozinha. Ó. Se você levantar a mãozinha, eu já sei que quando eu for respirar, eu já chamo seu nome para você perguntar também, tá legal? Então, não se furtem de participar desse momento também. Quero que ele seja interativo, tá legal? Bom, então vamos lá. Claro que eu trouxe um material aqui para guiar o nosso papo, né? Enfim, depois nós podemos também viabilizar como vocês podem ter acesso a ele. A gente pode depois falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai falar sobre produtividade e resultados da mentalidade à ação, tá? O professor Vilmar me apresentou, né? E de um jeito que eu não vou conseguir repetir, porque ele conseguiu me apresentar melhor que eu mesmo. Mas eu sou um consultor de inovação hoje, eu trabalho hoje com corporações, apoio startups em programas de aceleração, faço parte da Associação Brasileira de Startups. E também estou atuando na academia, faço mestrado em desenvolvimento local, enfim. Então, estou também desenvolvendo uma empresa na área de inteligência artificial para melhorar a produtividade das empresas, né? Ou seja, eu acho que um dos grandes motivadores de todo mundo estar falando sobre inteligência artificial é justamente a oportunidade que ela abre para que nós possamos demandar mais a inteligência artificial para essas tarefas repetitivas e sistematizadas e nos dedicarmos verdadeiramente ao que nós temos de bom, né? Que é termos empatia com o nosso cliente, sermos mais analíticos, enfim, abrir espaços para que a gente possa colocar nossa criatividade também em jogo, tá legal? Então, essa é a minha atuação no mercado hoje. E aí, pessoal, começando aqui o nosso papo, eu já começo aqui trazendo uma notícia que fala sobre o seguinte: por que alguns gestores enchem os funcionários de tarefas só para mantê-los ocupados? Pessoal, não sei se isso funciona assim onde você trabalha, né? E às vezes nem é o gestor que faz isso, é a gente mesmo que faz isso. Mas nós temos uma cultura do tipo, quando alguém chega pra gente e pergunta assim: Ô Lucas, você tá trabalhando muito? O Lucas vai fazer assim: pô, caramba, amigo, eu tô trabalhando pra caramba. Aparecida, você tem muita demanda essa semana? Meu, não sei nem como é que eu vou dar conta disso tudo. Isso naturalmente acontece, né? E acontece não só porque nós temos naturalmente muitas coisas para fazer, tá? Eu não estou querendo, não estou dizendo que nós não temos. Mas ao mesmo tempo, ter uma lista de atividades cheia, que não acaba nunca, nos coloca numa certa zona de conforto. Sei que isso pode parecer polêmico, mas quero que vocês façam uma autoanálise aí rapidamente. Ter uma lista de tarefas, pessoal, não deixa numa zona de conforto, por quê? Porque eu não preciso pensar, eu só preciso executar o que está naquela lista, né? Então, normalmente quando a gente tem gestores que não agem dessa forma, ou seja, talvez eu seja duro com alguns gestores aqui, hein, gestores? Vocês podem colocar aqui no chat se vocês se identificam com o que eu vou falar aqui ou não. Mas tem aqueles gestores que eles, cara, não pode ver o povo quieto. Que vai lá e, ó, demanda, e demanda, e demanda, né? A Lilian já tá cheia de demanda para entregar amanhã. Mas a gente fala assim, ah, pô, mas a Lilian dá conta. Vamos dar mais uma demanda para a Lilian. Mais uma demanda para o João Felipe. Toma aí, João Felipe, ó. Você tá com 3 coisas para entregar amanhã? Toma a quarta, toma a quinta. E se você é eficiente, então, aí é que toma ali demanda para você, né? Esse é o teu presente aí, se você for eficiente, tá? Só que, pessoal, eu vou dizer que essa não é uma cultura só de alguns gestores, não, tá? Essa é uma cultura nossa também. Para pensar, quantas vezes você não procurou as suas lideranças, seus gestores, para perguntar o seguinte: pô, o que mais que tem para fazer aí? Que mais? Onde eu posso me envolver? Aí você vai para uma reunião de projeto e você mesmo se candidata. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu gosto. Tem gente que fala assim, ó, eu gosto de ser multitarefas.
E pessoal, ser multitarefa nada mais é do que uma ilusão de que nós conseguimos, né, biologicamente falando, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente não consegue, gente, fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que você que é multitarefa consegue fazer é particionar o seu tempo em micromomentos, dividindo ele, dando atenção para várias demandas ao mesmo tempo. Mas eu começo uma demanda. 5 minutos depois, eu que sou multitarefa, né? Eu paro aquela demanda e vou para outra, sem acabar a anterior. Aí eu paro e vou para outra, sem acabar a anterior. Aí eu paro e vou para outra. Aí depois eu volto tudo de novo, né? Aí eu vou lá, não, peraí, lembrei que eu tenho que terminar aquele relatório. Lembrei que eu tenho que terminar aquela análise. É mais ou menos assim que funciona. E a gente gosta disso, pessoal. A gente gosta disso. Isso é que é o pior, tá? Mas isso é eficiente? Isso não é eficiente, galera. Isso não é eficiente. Porque a alusão que eu faço quando nós estamos sobrecarregados de trabalho, é a mesma coisa quando você tem um corredor e tenta passar várias pessoas ao mesmo tempo naquele corredor. O que que acontece? Trava. Você tem um cano e tenta passar muita água naquele cano. O que que acontece? Não dá vazão, né? Esse conceito de vazão fica bem claro aí. O trabalho, pessoal, ele tem vazão. Você é como se fosse um sistema que tem uma capacidade de trabalho. Quando essa capacidade não é obedecida, o que que acontece? Gargalo, o trabalho para. Então, por que que eu estou falando, eu tô dando essa introdução, pessoal? Porque quando a gente olha assim, e fala assim, ah, cara, o Rudinei, cara, ele dá conta. Então, assim, eu já tenho duas demandas para ele, eu vou dar uma terceira. Achando que é o seguinte, intuitivamente a gente pensa assim, quanto mais demanda eu der para o Rudinei, mais entregas o Rudinei vai fazer. Quando, na verdade, quando a gente entende esse conceito do gargalo, da vazão de trabalho, a gente entende que acontece ao contrário. Quanto mais demandas eu der para o Rudinei, mais tempo ele vai levar para entregar aquela primeira demanda que ele se comprometeu, aquela segunda demanda que ele se comprometeu, né? Então, isso é um conceito, pessoal, extremamente importante quando a gente fala sobre produtividade. Porque produtividade não significa fazer mais coisas ao mesmo tempo. Na realidade, o meu trabalho como consultor, às vezes é um trabalho difícil, porque eu tenho que explicar para o gestor de um time que, na verdade, se você quer que o Rudinei seja mais produtivo, peça menos coisas para ele. É estranho, né, falar isso? É estranho, a gente imagina que ser produtivo é fazer mais, mas na realidade, em muitos dos momentos, em muitas das situações e dos contextos, ser produtivo é fazer menos, tá? E esse assunto é muito importante não só por isso, pessoal. É que o que a gente observa nas organizações? De um lado, nós temos líderes, gestores que estão insatisfeitos com a produtividade, que às vezes me procuram como um consultor e falam: Luiz, olha, eu quero que o meu time, pô, produza mais, eu sinto que o meu time está travado, não está entregando a contento. E aí, quando eu vou dar uma investigadinha lá para a galera que está trabalhando, que está, né, no front das suas áreas, pessoal, as pessoas nunca trabalharam tanto. As pessoas fazem hora extra, as pessoas trabalham no horário do almoço, as pessoas saem mais tarde, as pessoas levam trabalho para casa, as pessoas trabalham no final de semana. Entende? Tô vendo que tem alguns olhares aí se identificando. Então, galera, o que está acontecendo? Por que tem lideranças insatisfeitas com a produtividade dos seus times, né, das pessoas que estão nas suas empresas, e, de um outro lado, pessoas que nunca trabalharam tanto? Então existe uma coisinha aí no meio, tem coisas aí no meio para a gente conversar, né? E é importante conversar sobre isso, por quê? Porque, galera, isso está gerando, vamos dizer assim, desdobramentos que estão realmente afetando o mercado de trabalho, né? Afetando não só a produtividade, mas está afetando também a saúde das pessoas. Então, hoje a gente vive, galera, uma certa epidemia de burnout, ansiedade e vários outros problemas de cunho mental, emocional, em virtude desse cenário, onde as pessoas estão se cobrando cada vez mais
e estão, vamos dizer assim, eu vou falar com mais detalhes sobre isso depois, mas elas estão assim, se culpando por uma produtividade ideal que nunca chega, tá? Então, galera, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é o seguinte: ser produtivo não é estar ocupado. Ser produtivo não é estar ocupado, né? Isso também tem a ver com dois conceitos que eu adoro diferenciá-los, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, que é o conceito de entrega e resultado. Muita gente acha que é produtivo, por quê? Porque está sempre ocupado e porque tem muitas entregas. Às vezes eu sou malvado também, tá, gente? Sou bonzinho só não. Aí eu faço umas pegadinhas assim do tipo: vem cá, me fala quais foram os resultados que você conseguiu obter essa semana. Aí o que as pessoas fazem naturalmente? Eu já sei disso, né? As pessoas vão começar a contar o que elas entregaram. Ah, eu fiz tal relatório, eu fiz tal análise, eu elaborei uma campanha, eu montei um dashboard. Aí eu falo, pô, legal, isso aí são as suas entregas. E os resultados? Pessoal, existe uma diferença muito grande de entrega para resultado. Quem pode me ajudar aí? O que vocês acham que é a diferença de entrega e resultado? O que você acha, Rudinei? Rudinei já tá com fone aí, quero ouvir o Rudinei. Baguncei seu setup aí, né, Rudinei? Pedindo pra você falar. Tá no mudo aqui, Rudinei. Não consegue tirar do mudo? Não tem problema, pode botar no chat. Quem pode ajudar o Rudinei? Por exemplo, Lucas. Lucas, tá com som? Sim. Opa, e aí, Bom Lucas? dia, bom Na dia, sua tudo bem? opinião, qual é a diferença de fazer entregas e obter resultados? A diferença é que fazer entrega é a ação. O resultado é a consequência dessa ação. Boa, gostei, Lucas. O Rudinei, eu acho que conseguiu abrir o microfone. Fala, Rudinei. Ih, Rudinei, mas não tá saindo o som, não. Tá muito baixinho, tá muito baixinho. Chega mais. Chega com o seu fone altamente tecnológico aí mais perto aí. Vê se vem. Ó, agora foi. E agora foi de novo. Tá com mau contato. Por uma questão de tempo, Rudinei, vou pedir para você botar sua resposta aí no chat e vou pegar a resposta do Lucas, que foi assim: objetiva e certeira. Ou seja, entrega nada mais reflete do que o nosso esforço. Resultado é o impacto desse esforço. Ou seja, pessoal, eu posso estar ocupado fazendo várias entregas. Necessariamente eu vou ter resultado com isso? Posso não ter, galera, tá? Isso é cruel. Eu sei que isso é cruel, porque a gente quer, claro, a gente quer que o nosso esforço, ou pelo menos a gente quer acreditar que o nosso esforço sempre vai gerar alguma coisa positiva, sempre vai gerar valor. Só que, galera, se a gente quer garantir isso, a gente precisa fazer uma análise anterior. Ou seja, a gente precisa de planejamento. Por que a gente se planeja, pessoal? É justamente para garantir que eu não estou numa espécie de hipnose saindo fazendo tudo que está na minha frente. Que é o que acontece, né, no nosso dia a dia. A gente se vê diante de uma avalanche de tarefas que, né, demandas que chegam para eu fazer, e eu não penso, eu só faço. Simplesmente vou fazendo, mas peraí. Cadê a nossa análise crítica para pensar o seguinte? Qual é o impacto desse trabalho que eu vou fazer, hein? Será que esse trabalho merece ser feito? Será que esse trabalho vai me ajudar a chegar aonde eu quero chegar? Eu tenho objetivos? Ainda tem isso. Eu tenho objetivos? Se eu não tenho objetivos, por que eu vou fazer essa atividade? Entende? Então, galera, assim, a gente precisa estar preocupado com o seguinte: quando eu falo que eu estou ocupado, quer dizer que eu tenho muitas tarefas para fazer. Mas ser produtivo não é isso. Ser produtivo é se preocupar com impacto nos resultados. Eu primeiro tenho que saber o seguinte: onde eu quero chegar? Para depois compreender se as tarefas que eu estou executando
fazem uma espécie de match com esses objetivos que eu quero alcançar, tá? E aí, pessoal, nós temos várias abordagens e métodos que podem nos ajudar nisso. Uma delas são os OKRs. Já deve ter ouvido falar sobre OKRs, né? Algumas empresas usam não os OKRs, mas usam KPIs, né? Que são os indicadores de performance. Outras empresas têm o seu propósito muito bem delineado. Outras empresas podem ter um roadmap, onde elas sabem ao longo do tempo quais objetivos elas querem alcançar. Existem várias ferramentas que podem nos ajudar a construir um planejamento estratégico. Esse nome é bonito, né? Mas você já parou para pensar o que ele significa? Significa que estratégia, pessoal, significa inteligência. Então a gente precisa ser inteligente na hora de planejar aquilo que nós queremos fazer, tá? O John Doerr, que ele não é o criador dos OKRs, tá? Mas ele é um grande evangelizador desse método. Depois eu até recomendo que vocês procurem o TEDx, onde ele fala sobre OKRs, tá certo? Você pode ir lá no Google ou no YouTube e procurar TEDx John Doerr. Vocês vão achar a fala dele. TEDx são aquelas palestras curtas, né? A palestra dele é muito interessante e muito forte, tá? Então ele lançou um livro, né, chamado Avalie o que Importa. Olha que nome didático, né? Avalie o que importa. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós precisamos compreender aquilo que importa dentro do contexto das nossas organizações, aonde nós queremos chegar, para aí sim, a partir desses objetivos, desdobrar o nosso trabalho. Por que isso é importante, pessoal? Porque ter ideias é muito fácil, né? Ter ideias é muito fácil. Ou seja, pô, eu quero dar uma aula, beleza, e eu quero fazer essa aula assim desse jeito aqui, ó, presencial, online, eu quero fazer um sorteio, eu quero. Pessoal, sair tendo ideias é um negócio sedutor. Só que ideias que não buscam alcançar um objetivo podem até ser boas ideias, mas elas não merecem ser realizadas. Elas não merecem ser desenvolvidas. A gente não deveria estar colocando tempo e esforço ali, tá? Por quê? Porque executar é que é importante, tá? Então, essa é uma fala super interessante aqui do John Doerr, e eu já deixo aqui uma indicação de livro que tem o potencial de mudar bastante a nossa forma de pensar sobre isso, tá? Os OKRs, pessoal, só para que vocês entendam assim brevemente, é um método no qual nós observamos o propósito de uma organização, a gente tenta extrair o propósito dessa organização, aonde ela quer chegar. Toda empresa tem um propósito, pessoal. Às vezes esse propósito ele está expresso na sua missão. Às vezes o propósito ele não tá, ele está expresso, por exemplo, num plano estratégico que já foi construído. Às vezes o propósito nem está escrito em lugar nenhum, mas tem um propósito. Então, basicamente, os OKRs eles tentam enxergar o propósito da organização, estabelecer objetivos, e não podem ser centenas de objetivos, né? Objetivos têm que ser poucos e bons, tá? E esses objetivos, eles têm que ser medidos de alguma forma, que é o que a gente chama de resultado-chave. E aí, só depois que eu enxergo o propósito, enxergo os objetivos e sei como eu vou medir esses objetivos, é que eu vou definir os planos de ação. É que eu vou definir quais são as ações que vão ser realizadas. O que boa parte das organizações faz, pessoal? Ao contrário disso tudo. Começam a executar, aí depois que começam a executar, tentam medir, tirar alguma métrica do que está sendo feito. Aí essa métrica força a barra para dizer que a gente vai chegar a algum objetivo, quando chega nessa parte. Então, na realidade, essa construção deveria ter sido feita de cima para baixo e não de baixo para cima, né? Não são as ações que vão dizer aonde eu quero chegar, é o contrário, tá? Então, muitas das vezes, pessoal, só para também limpar a barra de todos nós, nós estamos, vamos dizer assim, vivendo uma avalanche de tarefas porque nós não temos esse olhar estratégico. A gente não sabe qual é o objetivo que a gente quer alcançar. Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu busco melhorar a produtividade de alguma área demandante, né, de alguma empresa que me procura, que é perguntar para as pessoas o seguinte, né? Por exemplo, poderia perguntar aqui para o João: João, você sabe qual é o seu objetivo?
Muitas pessoas não sabem responder isso, pessoal. Não sabem por que fazem aquilo que fazem. Então, esse já é um cenário claro que nós precisamos voltar duas casas para refletir sobre isso. Ou seja, a gente precisa de um mínimo planejamento para que as pessoas possam apontar para o mesmo direcionamento. Porque quando a gente fala de propósito, é isso, galera. É um direcionamento. É um farol. Se eu não tenho um farol, os barcos fazem o quê? Vai cada um para um lado. E é isso que acaba acontecendo nas organizações, né? A gente faz reuniões de alinhamento que não adiantam nada, porque acabou a reunião, vai cada um para o seu lado, faz o que quer e realiza lá, faz as tarefas sem pensar se nós estamos caminhando para os mesmos objetivos, tá? Então, os OKRs são um método, pessoal, muito rico para isso. Mas não são os únicos, tá? A gente pode falar de, como eu falei, de KPIs, BSC, são outras abordagens que podem ajudar também as organizações, beleza? Pessoal, os OKRs, eles vão nos ajudar a fazer o seguinte, essa reflexão aqui, ó. Eu posso dizer para vocês com toda certeza não que eu não tenho dados estatísticos aqui, mas dentro do meu empirismo, dentro da minha experiência prática, que a maior parte das empresas está preocupado com a segunda frase, não com a primeira. O que isso quer dizer na prática? Na prática, quer dizer que nós temos muito esforço sendo jogado fora. Nós temos muitos projetos que são entregues, mas que não geram resultado. Nós temos muitos produtos e serviços sendo desenvolvidos que ninguém usa. Porque a gente está muito preocupado em fazer certo, em sermos eficientes. Mas e fazer as coisas certas? A gente está preocupado se a gente está fazendo as coisas certas mesmo? Ou seja, quando a gente fala sobre produtividade, não basta ser eficiente. A gente também tem que ser eficaz. Não dá para misturar essas duas coisas, não. São coisas bem diferentes. Ser eficiente, fazer certo as coisas. Ser eficaz, fazer as coisas certas. Ser eficaz, pessoal, pode significar deixar de fazer coisas. Ou seja, eu descobri, por exemplo, que o meu cliente não quer o serviço A, ele quer o serviço B. Entende? Então a gente precisa ter essa análise crítica, tá? A gente precisa ter essa análise crítica. Eu só consigo ser produtivo se eu consigo ser eficiente e eficaz, né? Até a Luciana botou aqui no chat, ó, eficiência versus eficácia. Eu digo que para ser produtivo a gente precisa ter eficiência com eficácia. Não é versus, é com. A gente precisa ter vamos dizer assim, essas duas engrenagens funcionando muito bem para que a produtividade possa funcionar, tá? A Fabi botou assim, ó, inventa um monte de coisas para entregar que concorrem com as demandas diárias. Então temos que escolher atender os OKRs ou atender os clientes e as demandas. Pois é, então. Na realidade, até mesmo as demandas, Fabi, elas precisam, as demandas diárias, né, as rotinas, porque tem trabalho que é pontual, tem trabalho que é rotineiro. Mas até mesmo as rotinas podem ser criticadas. Será que isso que nós fazemos todos os dias está nos levando, está fazendo com que a gente progrida em direção aos nossos objetivos? Né? Então, eu entendo isso que você está dizendo, porque os OKRs muitas das vezes não contemplam as atividades diárias, mas deveriam contemplar. E quando eles contemplam, quando a gente chega nesse nível de maturidade, é tão mais fácil a gente criticar as atividades. Porque aí não importa. E aí, de novo, eu falei que eu ia ser meio pegar no pé de alguns gestores, né? E aí não importa se quem teve a ideia da demanda é a pessoa mais bem paga da empresa. Se nós temos um plano estratégico claro, a gente pode chegar para nossas lideranças, para diretores até, e falar o seguinte: olha, essa atividade não contribui para nenhum KR, para nenhum objetivo. Precisamos fazer mesmo? Então fica mais claro, fácil. Todas as pessoas da organização, independente do nível hierárquico, enxergar quando existem atividades que são desperdício de tempo. Tá legal? Pode falar, Aparecida. E não estamos te ouvindo. Não está no mudo, mas Tô mudo. agora Tava foi. no mudo, sim. Foi, Bom dia a todos. A minha dúvida é a seguinte:
para que isso realmente funcione, para que não haja, que a gente já está falando, quando a gente está falando do nível de OKR, a gente pega não só a liderança, mas também nós pegamos todas as equipes. E para que isso funcione de uma certa forma, o planejamento estratégico ele deve ter a participação, inclusive das equipes, né? As equipes têm que estar envolvidas para que elas assumam quais são realmente os objetivos daquela organização. Queria te ouvir um pouquinho, como é que você tem visto isso nas instituições, nas empresas que você tem passado? Como é que esse trabalho é realizado, né? É algo que vem top-down? É algo que há uma interação entre as equipes? Porque senão sempre a gente vai ter alguém reclamando de que tem um objetivo, mas eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho meu dia a dia. Mas tá bom, qual que é a estratégia da empresa, aonde que a gente quer chegar, o que que a gente realmente quer entregar, não é só tarefa, né? Porque tem tarefa que é tarefa do dia a dia, e vai acontecer e a gente tem que fazer. Como é que é esse envolvimento? Como é que você vê isso acontecer nas empresas? Legal, Aparecida, obrigado pela sua pergunta. Ela é bem pertinente, né? E tem tudo a ver com o que a gente falou aqui dos OKRs. Ou seja, é, pessoal, quando a gente fala sobre gestão, né? A gente vê empresas que têm maturidades e letramento sobre gestão bem diferentes, tá? Então, assim, isso que a Aparecida falou, ela é extremamente pertinente. Não adianta a gente realizar o trabalho aqui em cima de, claro, dar clareza para o propósito da empresa, construir os objetivos, envolvendo só as pessoas que estão numa posição de liderança que tem um olhar mais, claro, mais holístico para aquela corporação, mas não entendem como funciona o dia a dia da organização. E isso é normal, isso é comum. Se você está numa posição mais estratégica, você se descola naturalmente um pouco mais da parte tática e da parte operacional, tá? Então, os OKRs, eles são uma... Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro ou fazer o nosso curso posteriormente, vocês vão ver que os OKRs, eles propõem, diferente de outras abordagens, um método que ele é top-down, mas bottom-up. Ou seja, a gente escuta as pessoas que têm uma visão, né, que estão trafegando ali numa visão mais estratégica da organização, mas de baixo também, tá? Mas, de novo, é claro que existem corporações que são completamente diferentes, com as culturas completamente diferentes. Uma estrutura mais hierarquizada, onde as lideranças têm dificuldade já natural de ouvir as pessoas que estão na base da organização, esse trabalho vai ser mais difícil. Porque nós vamos ter que, ao longo do tempo, sensibilizar essas lideranças sobre o que elas estão perdendo, sobre os problemas e fricções que elas estão criando, mantendo esses silos. E assim, pessoal, silo sempre vai existir, tá? Isso é normal, porque assim, eu costumo dizer o seguinte: eu tô dentro de uma organização, eu tenho que saber para que eu peço aumento. Então, assim, tem que ter uma liderança, vai ter que ter áreas, né? Assim, os processos para serem padronizados vão ter os seus departamentos, né? Enfim, essa organização ela vai existir por vários motivos e tem vários motivos bons para elas existirem, tá? Mas elas não precisam ser inflexíveis. Elas não precisam ser rígidas, tá? Então, quando a gente fala sobre OKRs, inclusive, é uma forma da gente quebrar isso. Porque naturalmente a gente começa a explicar que quando a gente quebra esses silos, inclusive a gente começa a ver sinergia entre as áreas. Porque, diferente de outras abordagens, quando a gente fala sobre OKRs, um objetivo, pessoal, ele não está conectado a um departamento. Vê que em cima do objetivo eu não botei departamento, eu botei o objetivo da empresa, eu botei a visão da empresa. Então, um objetivo pode estar atrelado a mais de uma área. E aí os OKRs estão assim, ó. O objetivo é esse, meu amigo. Eu não quero nem saber como é que é como é que é o seu organograma. Se um objetivo precisar envolver o departamento financeiro, marketing, comercial e jurídico, é isso aí. Vocês vão ter que trabalhar junto. Se vira. Então, ao longo do tempo, e isso é um processo de gestão de mudança, tá, Aparecido? Ao longo do tempo, essa empresa ela tende a ficar com essa linha que divide as gerências e departamentos mais opaca, tá?
Mas é claro, aí você me perguntou como é que é a sua abordagem? A minha abordagem, de uma maneira genérica, é sensibilizar quem está tomando as decisões, tá? E aí eu percebo, faço um diagnóstico do tipo, existem empresas que automaticamente elas são mais, proporcionam um ambiente mais propício para os OKRs, e tem empresas que estão tão rígidas que eu digo o seguinte, não vamos usar OKR não. Vamos usar KPIs por área, é melhor. E aí eu vou pleiteando usar os OKRs depois que, por exemplo, essa empresa ela já tem uma orientação a dados, ela já entende qual é a vantagem, ela está todo mundo sensibilizado sobre, poxa, trabalhar com objetivos é importante, a gente tem conseguido ter mais resultados. Aí eu entendo que o próximo passo são os OKRs, entende? Tem mais ou menos por aí. Bom, pessoal, então, a gente também, falando aqui sobre um jargão que a gente usa muito, né? Que é tipo, quando eu estou lá, né, envolvido por essa avalanche de tarefas, a gente fala muito, relaciona isso muito com o tempo, né? Ou seja, não estou com tempo para nada. Me falta tempo. Pessoal, na realidade, falta de tempo, eu traduzo como falta de organização e prioridade. E, de novo, eu estou tentando seguir aqui uma linha narrativa, tá, pessoal? Para eu ter organização e prioridade, eu tenho que ter estratégia, com toda certeza. Mas a partir do momento que eu tenho uma estratégia definida, eu preciso me organizar e preciso saber priorizar, tá? E priorizar, pessoal, significa ter foco. E ter foco significa saber dizer não. Ter foco é falar não. O que é aquela pessoa sem foco? É quem fala sim para tudo. Tudo é sim, tudo bora. Ih, bora, bora. Tá empolgado com tudo, né? Tá empolgada com tudo. Vambora, vamos embarcar nessa. E sim, bora, mais um projeto, bora, mais outro projeto. Bora. Galera, legal. Pô, você pode até ser visto como uma pessoa engajada, mas tá dando para executar isso tudo? Qual é o preço que você tá pagando? Os resultados estão vindo? Acho difícil, né? Então, dizer sim para tudo é dizer não para os resultados. Entende? E aí entra um método que eu aplico, né, nos meus principais clientes, justamente clientes esses que já têm um planejamento estratégico, sabem onde querem chegar, têm um portfólio de projetos e falam assim: pô, Luiz, eu tenho um portfólio de projetos aqui e tal. Eu sou uma empresa de médio porte, eu tenho um time aqui de tecnologia, um time de operação envolvido, um time de negócio, que tem aproximadamente 50 pessoas. E eu tenho um portfólio de 120 projetos. Eu falei, opa, meu Deus, como assim? Né? São muitos projetos para que um determinado time consiga lidar, tá? Tô citando números aqui caricatos, só para que vocês entendam, nem é tão caricato assim, para ser sincero, mas é só para a gente entender que a gente precisa saber lidar com essa sobrecarga de trabalho. E muitas das vezes essa sobrecarga de trabalho é fruto de projetos que surgiram através de ideias, né? Uma coisa que eu também sempre pergunto e que as respostas sempre são interessantes é: pô, da onde veio esse projeto, hein? E aí muitas das vezes as pessoas nem sabem dizer da onde veio. Ou falam assim: ah, foi ideia do diretor XPTO aí, ó. Foi o gerente comercial que inventou esse negócio aí. E assim, pessoal, é muito importante constantemente a gente avalie o que importa. Ou seja, avalie qual é o valor, qual é o resultado que eu quero obter com esses projetos, com essas iniciativas, tá? E aí entra a matriz Moscou. O que é a matriz Moscou? A matriz Moscou, ela na verdade é um acrônimo, tá? Que significa must have, should have, could have e want have, tá? O que é isso? É uma matriz onde a gente vai classificar as nossas demandas. E as nossas demandas a gente enquadra em um desses 4 quadrantes. O primeiro quadrante é o essencial. Acho que a Aparecida falou: pô, Luiz, ó, tem coisa aqui que não dá para parar, que não tem como. A gente tem que fazer todos os dias. Isso é o que a gente chama de must have. É o essencial. Sem isso não tem entrega de valor. Sem isso, cara, no produto não vai para a rua, não tem venda, não tem produção, a logística para. Não tem jeito. Isso é um must have, tá? Existem as atividades que são um show de have, que é o que é importante. Traz impacto,
Se a gente realizar essas demandas, vamos ter retorno, a gente vai ter mais receita, a gente vai conquistar mais cliente, a gente vai reduzir nossos custos, a gente vai melhorar nosso posicionamento no mercado. Mas agora ela pode não ser crítica. Entende? Tem o potencial de trazer mais resultados, mas ela não é crítica para ser feita agora. Tá? Existe o Code Heavy. O que é o Code Heavy? É o desejável. É tipo, traz bons resultados, talvez não tão claros quanto o que eu classifico aqui no Show de Heavy, e se sobrar tempo, acho que vale a pena a gente fazer. Então aqui, por exemplo, entram experimentos. Pô, vamos tentar uma nova abordagem comercial? Vamos pensar, fazer uma pesquisa de mercados para um outro sistema? Vamos pensar em um serviço para um outro mercado adjacente que nós atuamos? Pode entrar aqui no Code Heavy, tá? E nós temos também, esse é super importante, é o Want Heavy. O que está fora do nosso plano estratégico? Por que eu digo que ele é super importante? Porque quando a gente começa a limitar as ideias de projetos, de iniciativas, as pessoas mais criativas se sentem sufocadas. Falam assim, pô, Luiz, mas então eu não posso mais dar ideia de nada? Não, você pode dar ideia de tudo. Mas se não tiver relação com a nossa estratégia, se ele não contribui para nenhum objetivo, ele entra aqui, ó, o anti-heavy. Ou seja, é uma boa ideia, mas neste momento não vamos abordar ela agora. Não vamos colocar esforço nela agora. Entende? Então essa é uma matriz, pessoal. Ela é simples, tá? Mas é para ser simples. Os melhores instrumentos de gestão são simples. Ela é simples de entender, mas ela não é tão simples de aplicar. Porque ela exige uma clareza sobre tudo que eu estou fazendo. E isso nem sempre a gente tem, né? Então eu tenho que entender qual é o impacto de cada um dos projetos, de cada uma das atividades, de cada uma das rotinas, para que eu possa enquadrá-las aqui corretamente. Entende? E mais, vocês podem estar pensando assim, Luiz, se eu fizer isso aqui na minha empresa, vai ficar tudo no must have. Pessoal, ou então a minha empresa vai se dedicar só ao must have. Concordo que o must have, ele deve tomar mais atenção e esforço da nossa parte. Porque a gente está falando do essencial, né? Do tipo assim, ó, se eu parar isso, acaba, as coisas não funcionam. Perfeito. Só que uma empresa ela não pode deixar de, por exemplo, experimentar coisas novas. Ela não pode deixar de entregar novidades para o mercado. Então a gente precisa ter um equilíbrio aqui. Então essa é a proposta que a matriz Moscou faz. Ela diz o seguinte: 60% do seu esforço deve estar no must have, né? A maior parte do esforço, sim, mais da metade do esforço. Mas nós temos que colocar 20% no show de have e 20% no code have. Ou seja, mantenha a empresa funcionando do jeito que ela está, mas não deixe de buscar projetos novos e experimentos novos. Isso tem muito a ver, pessoal, com um conceito razoavelmente novo no mercado, que é o conceito da ambidestria. Ou seja, as empresas que estão prosperando são aquelas que conseguem manter a sua eficácia, must have, mas também mantém, ou melhor, perdão, mantém a sua eficiência, que é um must have, ou seja, continuar fazendo muito bem o que elas já fazem, mas buscar também novidades, experimentos e inovação. A inovação normalmente está aqui, ó, ou no code have ou no show de have. Entende? Então a ambidestria é sobre isso. Faça muito bem o que você faz, mas dedique tempo e esforço também pensando na sua empresa do amanhã. Porque se a gente foca todas as nossas energias aqui, pessoal, a gente vai ter excelentes resultados hoje. A gente pode estar se descolando das novidades e amanhã sermos superados pelos nossos concorrentes. E ao mesmo tempo, se eu foco só aqui, ó, o que acontece? Eu estou desenvolvendo novos produtos e serviços, mas eu não tenho um arcabouço, uma empresa funcionando que traz receita, que reduz custo, que está pensando na saúde da empresa hoje para bancar a empresa de amanhã. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Isso é ambidestria
E a matriz Moscou ajuda muito nessa ambidestria, tá? Existem outras ferramentas, pessoal, que vão ajudar a gente também nessa priorização? Existem algumas ferramentas que você talvez já usa ou já conheça. Por exemplo, a matriz de Colvey, né? É uma matriz de priorização também muito interessante, não só para a gente usar a nível organizacional. Moscou, pessoal, é para a gente usar a nível organizacional. É quando eu olho para um portfólio de projetos, é quando eu olho para o roadmap de ações da empresa, tá? A matriz Colvey, ela pode ser usada a nível organizacional, mas ela é tão interessante que ela pode ser usada até a nível individual. Porque o que a matriz Colvey faz? Ela pede para que a gente classifique o trabalho em duas variáveis: o que é importante e o que é urgente. O que é importante é o que traz resultados. O que é urgente tem a ver com o tempo. É o que eu tenho que fazer agora, porque senão não adianta fazer depois. Entende? Por exemplo, nós vamos fazer uma campanha de marketing para o Natal. Adianta fazer depois do Natal? Não, então é urgente. Entende? Urgente não é o que eu quero que aconteça rápido. Não é isso, tá? Urgente é, por exemplo, temos que atender uma demanda regulatória. Senão, nós vamos tomar uma multa de 1 bilhão. Adianta atender a demanda regulatória depois do prazo? Não. Então isso é urgente, pô. Isso é urgência, tá? Então, assim, a matriz Colvey, ela pede para que a gente pegue todas as atividades, todos os trabalhos, né? E classifique nessa matriz. Ou seja, o que é não importante vai para baixo. O que é importante vai para cima. O que é urgente fica do lado esquerdo. O que não é urgente fica do lado direito. E aí, classificando aqui nesses 4 quadrantes, a gente vai entender o seguinte: o que a gente precisa fazer agora? O que deveria estar na sua lista de tarefas aqui, ó, no papelzinho que você está usando aí, ó? O que deveria estar aí no seu papelzinho? O que está dentro desse quadrante aqui, ó. O que é importante e urgente. O que não é, o que é importante, mas não é urgente, deveria estar agendado. Deveria estar na sua lista de tarefas, mas assim, ó, vou fazer depois, tá? O que é urgente, mas não é importante, você pode delegar. Não é você que precisa fazer, você pode delegar para outra pessoa, né? Então, você delega. Agora, o que não é urgente e não é importante, olha o alívio. Tira da sua lista, pessoal. A gente tem um apego com a nossa lista de coisas para fazer, né? Eu tô rindo porque assim, Luiz, tira e bota onde? Joga fora, pô. Se livra desse negócio, né? Ficar com várias demandas que não são nem urgentes e nem importantes, tá só causando peso, né? Te deixando estressado e, pô, você não vai levar a lugar nenhum essa lista, essa atividade aí. Elimina, joga fora, tá? Ó, outra ferramenta importante, tá, de priorização é essa matriz de valor para o negócio e esforço barra complexidade. Essa matriz eu uso muito a nível de time. Quando um time quer entender o que ele tem que fazer primeiro, tá? Então, valor para o negócio, de novo, é o que vai trazer retorno para o negócio. Vai melhorar a receita? Vai trazer mais clientes? Vai melhorar minha margem? Vai melhorar meu ticket médio? Vai melhorar meu posicionamento no mercado? Então, o valor do negócio é para cima. Se isso não está claro, o valor do negócio é para baixo. Mas ao mesmo tempo, vai demandar muito tempo? Eu sei como fazer? Eu tenho os recursos para fazer? Se for muito complexo, para o lado direito. Se for pouco complexo, para o lado esquerdo. O que eu estou buscando aqui, pessoal? Eu estou buscando priorizar aquilo que tem alto valor para o negócio, mas a complexidade e o esforço é baixa. Ou seja, é o que está aqui em cima, de azulzinho. O azulzinho é o que eu vou fazer. O vermelho não tem valor para o negócio e a complexidade é alta, joga fora. Joga fora. É o vermelhinho. Caiu aqui, joga fora. E o cinza? O cinza eu vou pensar. O cinza vai ficar para depois. Por quê? Porque o cinza é o que tem muito valor para o negócio, mas é muito complexo. Por que eu vou pensar depois? Porque talvez eu não esteja pronto para fazer isso agora. Eu não tenho os recursos, eu não tenho conhecimento para fazer isso agora. Então deixa para a gente pensar sobre isso depois. E pensar depois, pessoal, é muito valioso, porque deixar coisas que a gente não tem uma visibilidade sobre o valor, né, e da complexidade para depois, permite que
ao longo do tempo eu faço aprendizados e ganho clareza sobre aquilo. Eu posso ganhar clareza sobre isso aqui e mudar isso aqui para cá, ou mudar isso aqui para cá. Ou vou descobrir que eu não preciso realmente fazer aquilo, ou vou descobrir que aquilo é muito importante, vamos tocar bala, tá? E o que gera pouco valor para o negócio e pouca complexidade, fica aqui para depois, porque geralmente eu faço isso quando sobra tempo. O valor não é tão grande, tá? Mas também não é difícil. Então, se sobrar tempo, eu faço. É mais ou menos assim, tá? E, pessoal, organizar essas demandas, eu sei que parece simples falando, né? Ah, Luiz, facinho então, né? Pego lá, priorizo, pronto e acabou. Mas a vida não é tão fácil, né? O trabalho é muito diferente um do outro, tá? Por exemplo, eu costumo dizer que a gente acha que o nosso trabalho é esse potinho aqui, ó, cheio de pedrinhas iguais, né? Ah, tira um, tira uma demanda, bota outra, como se fosse, tira uma coisa que é igual a outra. Mas a vida real é assim, ó. É esse outro pote aqui. A gente tem demandas que são grandes, demandas que são pequenas, demandas que demoram 1 hora, demandas que demoram 6 meses. E como lidar com isso? A gente precisa ser capaz de estimar o trabalho, pessoal. Estimar o trabalho. Então, quando a gente for organizar as nossas entregas, tá? Eu, particularmente, eu sou especialista em agilidade. O que é ser especialista em agilidade? É fazer as coisas rápidas? Não, não é isso não, tá? A gente explica, inclusive, a gente tem um curso aqui de Agile Leadership, que é muito, já virou tradição, então recomendo também vocês conhecerem. Mas a gente explica nesse curso o seguinte, que agilidade não é fazer mais rápido. Agilidade é saber o que fazer primeiro e fazer o que importa. E aí, muitas das vezes, a gente divide as nossas entregas em ciclos, que na agilidade tem um nome bonito, que são as sprints, tá? Então, a gente tem que saber que cada sprint é uma espécie de Lego, onde se eu encaixo uma peça grande, talvez eu não consiga encaixar outra peça grande ali. Vou ter que encaixar uma peça pequena. Entendeu? Então, nem sempre priorizar, a gente prioriza o que é mais importante. Às vezes, a gente prioriza o que é possível. Então, se eu priorizei 2 demandas grandes, só cabe mais 3 pequenas. Não dá para pegar uma terceira grande, entendeu? Então, fazer essa prioridade não depende só dessa clareza sobre aonde eu quero chegar. Depende também do que é viável. Tem que ser viável. Percebe? E pessoal, não adianta eu vir nesse pote aqui e encaixar uma outra peça grande, uma outra pedra grande, botar um pedregulho ali. Não vai caber. Mas cabe outras pedrinhas. Então vamos aproveitar o nosso tempo, né? Então, existem várias técnicas para a gente fazer isso. Além de priorizar, eu preciso o quê? Definir o tamanho das demandas. E existem técnicas que usam estatísticas e são mais sofisticadas. Mas se essa é uma atividade nova para você, eu recomendo técnicas que são mais lúdicas e simples. Como, por exemplo, a técnica t-shirt. Todo mundo sabe que as camisas têm tamanho. Eu tenho camisa PP, P, M, G, extra G, etc. E as suas demandas? Elas também podem ser classificadas assim. Eu vou ter demandas que são PP, demandas P, M, G, e eu posso criar uma espécie de legenda para cada uma delas, do tipo assim, ó, demandas PP são aquelas que eu consigo fazer em um dia. É uma demanda PP. Então, encaixa aí como se fosse uma pedrinha, bem pequenininha. As demandas P são aquelas que são um pouquinho maiores. Talvez eu consiga realizar elas em torno de 3 dias. As demandas M são aquelas que eu consigo realizar em uma semana. As demandas G são aquelas que eu consigo realizar em um mês. Entende? Na verdade, não tem uma receita de bolo para que eu possa dizer para vocês usar como legenda. Isso depende. Se você trabalha numa agência de marketing, onde você tem tarefas que são, vamos dizer assim, que a natureza daquele trabalho são tarefas que são feitas na escala de horas, talvez faça sentido você ter aqui uma legenda em horas. Se você trabalha na área de engenharia civil, que você tem projetos que demandam meses, anos, talvez aqui você tenha uma legenda usando uma outra escala de tempo. Percebe? Então, você também pode usar uma legenda na escala de horas. E aí a gente tem uma outra ferramenta aqui que é muito usada para isso, que é o Planning Poker. O que é o Planning Poker? Essa dinâmica eu adoro.
Porque o Planning Poker é como se você fizesse uma estimativa colaborativa. Então, imaginando que todos nós aqui trabalhamos no mesmo time, eu vou entregar um baralho para cada um de vocês, né? Com alguns números aqui que eu vou explicar a lógica desses números. E aí, dentro de uma reunião de trabalho, dentro de uma reunião onde a gente está ali pensando em como entregar um projeto e temos ali um escopo de um projeto, a gente vai pedir para que cada pessoa, né, ao longo de uma explanação sobre. Eu vou explicando uma demanda e as pessoas votam. Explico a segunda demanda e as pessoas votam, né? Então as pessoas vão votando, botando cartas em qual é, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia com horas. Por exemplo, quantas horas vocês acham que a demanda 1 vai requisitar de trabalho? E aí eu, peço para as pessoas botarem suas cartas. E aí quando elas botam suas cartas, vão ter pessoas que vão achar que demora 1 hora, vão ter pessoas que acham que demoram 20 horas, vão ter pessoas que acham que demoram 3 horas. E a gente bota essas pessoas para conversar. Tipo assim, ô Micaela, por que você acha que demora 1 hora? Ela vai explicar, não, demora 1 hora, porque eu já fiz uma demanda parecida, já tem um template pronto, eu já sei qual é o caminho das pedras. Interessante. Aí o Júlio vai defender por que ele acha que demora 20. Não, mas peraí, uma vez eu fiz isso aí, eu descobri que para fazer isso não é tão fácil, porque eu vou ter que pedir a aprovação do gerente, essa aprovação demora, a gente vai ter que, autenticar em cartório, o cartório dá um prazo de 20 dias. Qual é a vantagem do Planning Poker, pessoal? É que você vai fazer uma estimativa e, ao mesmo tempo, você vai promover um alinhamento e aprendizado mútuo entre o time. Então, também é uma atividade muito legal, tá? E, galera, produtividade, quando a gente fala de empresas, né, modernas, se você trabalha em time, a não ser que você seja um empreendedor e trabalha sozinho ainda, mas se você trabalha em time, produtividade não é individual. Não adianta a Micaela fazer tudo rápido, aí vai chegar uma etapa do processo que depende de mim e eu tô preso. Não vai andar, galera. E a pior coisa é você ficar fomentando aquela cultura do comigo não tá, né? Cadê o relatório? Comigo não tá. Eu já passei para Micaela. Se a Micaela não fez, ó, o cliente quer saber disso, gente? Não quer. Entende? Então, produtividade é um jogo coletivo, não é um jogo individual. Beleza? Então, para isso, a gente também precisa criar um ambiente propício. Um ambiente onde a gente quer fornecer autonomia, mas autonomia a gente ganha com alinhamento. Não adianta eu chegar aqui, ó, vamos supor que eu sou o líder da galera aqui, ó, e falar assim, galera, tá, todo mundo agora tem autonomia, tá? Façam o que vocês quiserem. Se não tem propósito construído, não tem objetivo, não tem os indicadores que eu quero alcançar, aí eu dou autonomia, aí depois eu vou reclamar que o pessoal não fez o que eu pedi, não alcançou os resultados que eu queria. Então, autonomia parece algo muito bonito, né? Poxa, eu quero autonomia, mas não é tão fácil, galera. Porque se a gente não conseguir criar alinhamento entre o time, não dá para dar autonomia, não, porque as pessoas não vão saber o que fazer. Entende? Então, quando eu converso, por exemplo, com lideranças que falam, eu dou autonomia para o meu time, mas ele não vai. Ou então não alcança os resultados. Eu falo, mas dar autonomia não é um negócio que não exige esforço. Você está provocando o alinhamento necessário? Então, as coisas têm que andar juntas, tá? E aí é que entra uma mentalidade ágil. De novo, agilidade não é fazer mais rápido, né? Mas agilidade tem a ver com esses princípios aqui, pessoal. Ser simples, buscando validar o retorno sobre tudo que você faz, usar métricas. Se eu estou fazendo uma atividade que eu não sei como medir o resultado, galera, você está trabalhando no escuro, tá? Trabalhar visualmente. Então, a gente fala aqui, por exemplo, sobre o uso de Kanban, que é um método ágil também muito utilizado, cada vez mais utilizado, que por si só de você ter uma gestão visual, já provoca alinhamento, já provoca uma série de coisas importantes, tá? E dividir as tarefas em ciclos, que é também uma boa prática na área de gestão de projetos moderna, tá? E para isso, pessoal, tem vários métodos. Scrum, tem várias práticas, né? Métodos, práticas, ferramentas, tá certo? A gente quer explorar essas práticas e ferramentas, inclusive nesse curso que a gente vai estar proporcionando, que vai começar no dia 25, né? Que é o curso de produtividade e cultura de resultados. A gente quer falar
justamente sobre essas práticas, a gente mergulhar nessas ferramentas que a gente falou. Eu vi aqui, ó, por exemplo, tem outras ferramentas, né? Eu vi que a Fabi botou assim, ó, eu uso a matriz Eindhoven, tem a matriz Gucci, tem várias outras ferramentas para a gente conectar com tudo isso que eu mencionei, né? E trazer também algumas práticas ágeis, algumas técnicas, justamente para ajudar as empresas que estão, né, times que estão, vamos dizer assim, envolvidos em todos esses cenários que a gente mencionou, né? Porque a verdadeira produtividade é o quê? Transformar esforço em resultado, pessoal. É isso que a gente está buscando. Transformar esforço em resultado, né? Tirar a gente daquela hipnose que nos deixa burnoutado no dia a dia e fazer melhor, alcançando melhores resultados. Gente, quero agradecer vocês que ficaram até aqui, que atrasaram um pouquinho o almoço. Eu vou abrir agora para perguntas, se tivermos perguntas, mas de antemão, quero agradecer muito a atenção de vocês. Já deixamos o link aqui do nosso curso de Produtividade e Cultura de Resultados. Dê uma olhada lá na nossa ementa, na proposta do curso. Manda para aquela pessoa que está toda enrolada no trabalho, que não para de reclamar que trabalha muito, que está ferrado, que está aí, gente, ó, tô estressado, que eu tenho certeza que esse curso pode ser bastante transformador para você, para outras pessoas, tá legal? A gente fez isso com muito carinho, né? Olhando para os objetivos corporativos das empresas, mas também pensando do ponto de vista individual, pessoal, de que nós precisamos ter ambientes de trabalho que geram mais resultados, mas que também sejam mais saudáveis. Entendeu? Talvez você seja a pessoa que vai transmitir isso para dentro da sua empresa. Beleza? Deixa eu passar aqui para a Aparecida. Pode falar, Aparecida. Parabéns aí, foi muito bom, foi muito bem explicado, muito legal. Só queria complementar com duas coisas. Acho que quando nós estamos falando de alinhamento e autonomia, acho que um fator que provoca essa mudança, né, esse entrosamento, é comunicação. Então, se não houver uma excelente comunicação, dificilmente a gente vai conseguir com que as equipes, com que todos os times e as equipes sigam num objetivo comum. E a segunda coisa que você falou que é super importante, que a produtividade não é individual, a produtividade é coletiva, e aí vem o SLA, o acordo entre as áreas, entre as equipes, porque senão não adianta a gente criar um objetivo, um OKR para um grupo sem que haja esse SLA de entregas. A gente não consegue entregar, né? E isso é fundamental. É só para complementar e parabenizar aí você pela exposição. Muito obrigado. Complementou muito bem, né, Aparecido? Eu costumo dizer o seguinte, que só porque a gente sabe falar, a gente acha que sabe se comunicar, né? E não é bem por aí. E se a gente parar para pensar, o SLA nada mais é do que um alinhamento de expectativa. Então a gente tem que fazer isso com tudo que a gente estiver se programando, né, e planejando. Tem que ter um alinhamento de expectativa. Então isso que você falou é super importante. A comunicação sempre é um gargalo, mas a gente, do lado de cá, a gente tenta transformar a comunicação em políticas, tenta transformar a comunicação em gestão visual, sabe? A comunicação não é só mandar e-mail. A comunicação vai muito além disso. Mas arrasou. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? Bom, sem mais perguntas, então a gente realmente só agradece. Professor Vilmar, não sei se o senhor quer fazer um fechamento aqui, que o senhor fala muito mais bonito do que eu, ainda tem uma voz de radialista aí que causa mais impacto, né? Mas Eu, jovem, quem tem uma voz de radialista é voz missê. Luiz, você com muita simpatia, muito pontual, foi muito legal aí a tua explanação, né, gente? E aquilo que a gente sempre fala, né? Conhecimento é bom quando ele é compartilhado, e é isso que a gente promoveu aqui. Agradeço, acima de tudo, você, né? Que abriu espaço aí na sua agenda e esteve conosco, né? Sempre é muito bom estar revendo ex-alunos aqui, né? Então, um abraço especial a essa moçada aí que sempre está conectada conosco, e também pessoas aí que estão pelas carinhas aí pela primeira vez conosco, né? Me surpreendeu aí a quantidade de pessoas que abriram espaço para nesse horário não tão comum para nós, né?
Então, isso foi uma ótima experiência em termos de produtividade, por que não? Então, moçada, um forte abraço, boa semana aí para todos e a gente espera ver vocês em outros momentos, tá? Um forte abraço, Luiz. Muito obrigado de coração o teu tempo e o teu carinho que você preparou esse conteúdo, tá? Obrigado, professor Vilmar. Um abraço a todos, bom almoço, bom dia. Obrigada, pessoal. Foi muito bom. Abraço.